Esse incidente da cadeirada foi apenas um dos muitos episódios de violência que tem marcado a campanha eleitoral. 2 dias depois, a Rede TV tomou medidas drásticas para evitar novos confrontos em seu debate, fixando as cadeiras no chão, parafusando mesmo e reforçando a segurança. Mesmo assim, o clima de tensão persistiu e um novo embate ocorreu, dessa vez entre o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e, olha ele aí de novo, Pablo Marçal. A discussão acalorada entre os dois envolveu acusações mútuas e uma gritaria só forçando a mediadora a intervir várias vezes, que aliás foi muito bem a mediadora para manter a ordem no estúdio. Esses episódios de agressões, tanto físicas quanto verbais, acabam desviando o foco das discussões que são importantes, sobre os problemas reais da cidade de São Paulo, como transporte público, saúde, segurança, e levantam questionamentos sobre os modelos de debate. Para a gente tentar entender melhor o que leva a essa escalada da violência, a gente conversa agora com a doutora em Ciências Políticas, Deise Ciocari. Deise, muito obrigado pela sua participação aqui. Quais são os incentivos que existem hoje em dia que acabam levando os candidatos a adotar esse comportamento violento nos debates? Cazé, tem alguns incentivos, mas vamos lá, vamos falar meio rapidamente aqui. Mas a gente está vivendo numa sociedade onde o que importa é aparecer, né? Então, candidatos que normalmente já não têm uma certa mídia, e aí eu vou dar o exemplo bem direto do Pablo Marçal aqui, o que eles fazem para aparecer? E isso é muito bem explicado num livro chamado Corruptíveis, do Brian Klaas, que é um dos maiores cientistas políticos do mundo. E ele fala assim que em ambientes onde a moderação ela já não satisfaz mais os eleitores, a violência acaba se sobressaindo, seja a violência simbólica, a verbal, a física. Então, o personagem, para ele se destacar nesse ambiente que não quer uma moderação, ele idade. Foi isso que o Pablo Marçal fez durante essa campanha. A Marina Helena, se a gente for reparar no último debate, ela tentou fazer um pouco isso com a Tabata, né? Ela utilizou um tom mais agressivo para tentar aparecer, mas não deu muito certo. Mas fato é que a gente vive essa sociedade onde existe uma certa espetacularização, inclusive da política. E é muito mais fácil, Casé, as pessoas. A política ela é um tema complexo. Imagina, o que a gente deveria estar discutindo nesses debates? Deveria estar discutindo a fumaça aqui em São Paulo, as obras subterrâneas que não dão conta quando vem chuvas em São Paulo, mas a gente está discutindo esse reducionismo. É mais de entender. É muito mais fácil eu entender uma lacração ou um reducionismo do que uma explicação sobre o PIB ou sobre as obras subterrâneas. Então, também tem uma mudança da sociedade que acaba pedindo esse tipo de comportamento. Então, os políticos dão o que a sociedade quer, infelizmente. Muito interessante isso que você falou, porque tem muito a ver com o que o Leonardo Sakamoto, jornalista do UOL, falou também recentemente, falando sobre o debate não pode se encaixar dentro de um espetáculo, né? Não é um show de entretenimento. Eventualmente pode até ser chato, mas você precisa discutir aquelas coisas que nem você de repente está discutindo uma relação. Uma DR não é um entretenimento. Uma DR é, na verdade, uma tentativa de achar caminhos comuns para se chegar no mesmo objetivo. Você enxerga um caminho para inibir a violência entre os candidatos? Como é que os mediadores ou as regras do debate poderiam auxiliar, por exemplo, no estímulo, à discussão de propostas, que é o que a gente precisa ouvir? Olha, Casé, infelizmente, com o nível que a gente chegou agora, a única possibilidade que eu vejo é o endurecimento das regras. Tem que cortar microfone quando o candidato começa a falar mais alto, começa a se exaltar ou a atingir a moral do outro candidato, tem que cortar o microfone. Infelizmente, a gente chegou num ponto em que simplesmente estabelecer as regras não funcionam mais. E aí a gente tem tido boas surpresas nos últimos debates com os mediadores, né? Que até está mostrando agora o Leão, né? Mas tem atitudes rápidas, são reativos em relação às agressividades dos candidatos, mas não dá para extinguir os debates. Não é possível, tá? O debate ele é um bem para a sociedade, ou deveria ser, pelo menos, mas eu acredito que o endurecimento das regras e um mediador que seja forte e tenha liberdade para poder cortar o microfone, acho que é o essencial para essa democracia que a gente tanto quer. Vai vir o discurso, aquele discurso lacrador de foi censura, mas não sabe se comportar, então que se endureça as regras. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jorge Balandier, e ele tem um livro chamado O Poder em Cena, e ele fala que bufões aqueles personagens que não estão afeitos às regras, eliminar eles
tirar eles do círculo não é a solução. Qual é a solução? É colocar as regras mais duras ainda, porque bufões não sabem agir dentro de regras. Então, endurece essas regras, corta o microfone, não deixa falar quando for agredir, porque daí ele não vai ter o que fazer. Um outro motivo também, uma outra possibilidade, são os outros candidatos não darem voz e não darem plataforma para esse bufão que insiste em quebrar todas as regras, né? Então, quanto mais regra, melhor, porque esse bufão não vai saber como agir. Concordo com você também. O difícil, às vezes, é que quando alguém começa a fazer o barulho, começa a fazer o circo, você perde, você deixa de aparecer, né? Então, as coisas que você está falando deixam de ser levadas em consideração. E um ponto interessante é justamente o direito de resposta, né? Que foi criado para evitar essas acusações infundadas contra os candidatos e acabaram virando uma armadilha, né? Porque, de certa forma, premia com mais tempo aqueles que se envolvem em conflitos. O que a gente poderia fazer para impedir que o direito de resposta seja usado dessa forma? Bom, primeiríssimo lugar, né, que a gente já tem, mas é a limitação do tempo. E aí, de novo, talvez estabelecer regras mais duras em relação ao direito de resposta. No debate dos Estados Unidos, a gente viu os jornalistas sendo muito eficientes, relatando as fake news ali ao vivo. A gente sabe que isso é um trabalho muito difícil, né, Cazé? Mas talvez a solução seria colocar um time de jornalistas, de advogados, enfim, de especialistas que no momento do debate perceberam que o candidato está fugindo do tema ou está partindo para uma possível agressão, corta o microfone. Infelizmente, não tem outra coisa para fazer, porque o direito de resposta é um direito válido. Então, time de especialista ali para resolver isso na hora, né? Para que o candidato não tenha esse tempo para fazer esse espetáculo todo que a gente tem visto e tem fugido do debate, né? Você citou esse caso do debate americano, foi muito interessante mesmo, né? Porque no momento em que o Trump mentia, os mediadores conseguiram expor essa mentira de forma que o debate pudesse ser continuado de uma forma mais verídica mesmo, né? Mais aderente à realidade. Isso foi muito interessante também. E esse ponto de fechar o microfone, às vezes o problema é que o microfone pega, né? Você fecha o microfone, mas a pessoa está muito próxima. Talvez tenha que colocar uma barreira, né? de anti-ruído, assim. As pessoas têm que ficar numa cabine, porque aí você isola mesmo completamente. Mas, com certeza, o debate é importantíssimo. Inclusive, o Terra vai fazer um debate amanhã, né? Está promovendo um debate junto com o SBT e com a Rádio Nova Brasil. Qual é a sua expectativa sobre esse debate amanhã? Mas a gente acabou de ter a divulgação de mais uma pesquisa, né? Os números mudaram com essa pesquisa. Então, o que eu acredito que vai acontecer, o candidato Pablo Marçal, ele vai seguir, deve seguir nesse esquema de agressividade. Vamos ver agora, porque nessa última pesquisa divulgada agora, os números dele caíram bastante. Mas é um momento da reta final, né? Então, é um momento extremamente importante para os candidatos colocarem de vez a sua estratégia no debate, né? Eu acredito que o Boulos e o Ricardo Nunes eles vão partir para definitivamente a estratégia. A gente tem que lembrar que o eleitorado de São Paulo, por mais que ele tenha dado essa atenção toda ao Pablo Marçal, o eleitorado de São Paulo é historicamente um eleitorado de centro a centro-esquerda. É um eleitorado um pouco mais moderado. Os números das pesquisas têm demonstrado isso, né? Essa moderação de que o Boulos e o Nunes tem fugido um pouco disso, mas o que eles têm apresentado tem surgido efeito. Nas últimas pesquisas, nas últimas campanhas para a Prefeitura de São Paulo, os candidatos que moderaram seus discursos nos últimos 15 dias venceram. Então, eu acredito que o debate de amanhã ele vai ser um belo demonstrativo das estratégias de campanha para essa reta final, né? Eu acho que é o primeiro ponto para mostrar o que os candidatos vão fazer nesses últimos dias. Sensacional, Deise. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos insights que você trouxe aqui ao Terra Agora. Um grande abraço. Outro, tchau, Catarina. Tchau.